250 ciclos. Próximo. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, 1 hin. Próximo. É interessante, você vai entender depois. Disto farás o óleo sagrado para a unção. Diga assim, óleo sagrado para a unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Próximo, 26. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Próximo. E a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. Próximo. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Próximo. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Próximo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Próximo. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Para um pouco aqui. Observe, irmãos, que a palavra nos mostra que esse óleo, ele não poderia ser feito da mesma forma como as outras nações faziam. Ele deveria ser único, específico para a nação de Israel, entre toda a terra. Porque ele foi um óleo, irmãos, preparado por meio de orientações divinas. E as Escrituras, irmãos, nos mostram que, de fato, isso não foi fruto da criatividade do homem, da imaginação de Moisés. Por isso que ele é chamado de óleo da unção. E a palavra nos mostra, irmãos, Deus dando ordem a Moisés nessa passagem, nos diz que depois que esse óleo fosse preparado, Moisés tinha que ungir o tabernáculo juntamente com seus utensílios. Por quê, irmãos? Porque a tenda, o tabernáculo, precisava da unção. Aleluia. Isso fala muitas coisas a nós. O tabernáculo precisava da unção. Os homens, irmãos, nessa época, que foram chamados por Deus para exercerem o ministério sacerdotal na velha aliança, a palavra nos mostra que antes dele oferecer o seu serviço na tenda da congregação, fica muito claro, irmãos, que todos os dias era necessário os sacerdotes se banharem com água na bacia de bronze, que existia dentro desse tabernáculo. Qual seria esse propósito? O propósito era exatamente, irmãos, para a santificação pessoal. Depois a palavra nos mostra que eles vestiam as orlas sacerdotais, que eram as roupas santas, e imolavam o animal para servir ao Senhor. Mas a palavra nos mostra, irmãos, claramente que se não existisse a unção sobre a vida desses homens, seria algo inútil. Porque toda a descendência e toda a habilidade que existia nos filhos de Arão, que era o sumo sacerdote de Israel, e em todos os sumos sacerdotes também que foram levantados naquela época, se não existisse a unção, seria um serviço sem propósito. Por quê, irmãos? Porque a palavra nos mostra que a unção, ela sempre estará relacionada a um propósito. Amém. Aleluia. A um propósito. Amém. Coloca aqui para mim, Salmos 133. Glória a Deus. A unção tem um propósito, amém? Salmos 133, a partir do verso 1. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Salmo, abre a tua Bíblia. Chegou? Glória a Deus. Tem muitas passagens aqui que nós iremos observar. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Para aqui um pouco. Observe que essa passagem nos mostra que o óleo derramado sobre a cabeça desce para o corpo. Isso nos traz um entendimento, irmãos, que Jesus, que é o cabeça da igreja, a unção que está sobre ele, nos molha aqui embaixo.
Aleluia, glória a Deus. Agora, com que propósito? O propósito, irmãos, dessa unção que nós fomos ungidos por Deus em Cristo Jesus, é exatamente para nos capacitarmos para o ministério da reconciliação e também para ministrarmos a Deus por meio do ministério sacerdotal. Então isso nos ensina, irmãos, que nós somos ungidos para ministrarmos em duas dimensões: a dimensão vertical e a dimensão horizontal. Ou seja, a ministração, irmãos, que nós ministramos verticalmente para cima é para o nosso Senhor em seu santuário. E a vertical, irmão, é para os homens em seus corações. Então existe um propósito na unção nessas dimensões espirituais, que é servirmos ao Senhor que está em seu trono assentado, e também buscarmos alcançar os homens por intermédio da unção, com o Espírito tocando diretamente do mais do seu íntimo, em seus corações. Então isso é importante, irmãos. O propósito da unção em nossas vidas é exatamente isso. E a palavra nos mostra aqui que essa unção, ela não molha apenas a cabeça, ela desce para todo o corpo. Então, se nós somos corpo de Cristo, a palavra nos mostra que a unção que está em Cristo está em você. A unção do Santo que habita em nós. Amém? Coloca aqui para mim, por favor. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16. Aleluia. 3:16. Glória a Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Nós sabemos, irmãos, que as Escrituras elas nos chamam de templo e morada do Espírito Santo. Amém? Está escrito. E a palavra nos mostra, irmãos, que naquela época o azeite tipificava a pessoa do Espírito Santo. Olha como é interessante. E o interessante, irmãos, é que a palavra nos mostra que o propósito desse azeite era exatamente para fazer com que as lamparinas que existiam no templo não se apagassem. Amém. Coloca aqui, Filipenses capítulo 5, verso 19. Aleluia. Filipenses capítulo 5, verso 19. Eu acho que eu errei. Filipenses não. É Filipenses mesmo? Não. É 1 Tessalonicenses. Desculpa. Peguei a Bíblia aqui e achei na hora. 1 Tessalonicenses. Isso. 5:19. Não apagueis o quê? O Espírito. Aleluia. A palavra nos mostra, irmãos, que na velha aliança o templo, ele era iluminado por um grande castiçal. E nele existia alguns braços, e em cada braço desse castiçal no templo existiam lamparinas que precisavam, em sua manutenção pelos sacerdotes, ser cheias de azeite, para que o azeite fosse queimado juntamente com o pavio. E a palavra nos mostra, irmãos, que nessa época Deus tinha dado uma ordem para Moisés, para que ele pedisse aos filhos de Israel, ao povo, que trouxessem azeite de oliveira puro e entregasse aos sacerdotes para que eles suprissem esse castiçal, que era conhecido também por nome de candelabro de ouro. E a palavra nos diz, irmãos, que o propósito do azeite era exatamente para que a luz daquele ambiente, aleluia, clareasse com grande intensidade. E a palavra nos diz aqui o quê? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito. Quando você estuda, irmão, sobre esse assunto, você vê claramente sobre o tabernáculo na velha aliança, a congregação do povo de Israel. Você vê nas Escrituras que não existia janelas na laterais desse tabernáculo. Não existia nenhuma brecha para que a luminosidade do dia clareasse dentro desse ambiente. Então isso nos mostra, irmãos, que se naquela época não existisse azeite, dentro do tabernáculo ficaria escuro. E uma das coisas que a palavra nos mostra, irmãos, claramente, que existia duas tarefas na vida do sacerdote, todos os dias, que era exatamente colocar azeite
e cortar o pavio que existia nesse candelabro. Por que, irmãos, ele tinha que cortar o pavio? Para que aquela parte do pavio que estava queimada não viesse a fumaçar e se misturasse juntamente com a luminosidade que existia naquele ambiente, para que o ambiente não ficasse obscurecido. Aleluia. Eita glória. Diga assim, noite de ensino. Glória a Deus. E de que forma isso acontecia? Diga assim, por causa do azeite. A palavra nos mostra, irmãos, que da mesma forma, os sacerdotes, os reis e os profetas falavam, governavam e trabalhavam em favor de um povo na velha aliança por causa de uma unção sobre a vida deles. Hoje, aleluia, a unção que está sobre você, dentro de você e que se manifesta por intermédio de você, ela tem um propósito, tanto para a sua vida como também para a vida de outras pessoas. E essa unção é a capacidade divina dada por Deus para nós que somos a sua igreja, que desce da cabeça e toca no corpo. Aleluia. Por isso que o salmista diz que esse relacionamento de congregarmos é como um óleo precioso, que desce fresquinho sobre nós. Aleluia. Para que Deus possa ministrar em nossos corações. Então, irmãos, o propósito da unção é exatamente esse. E a palavra nos mostra, voltando novamente para lá, que o sacerdote tinha essas duas obrigações na velha aliança, diante desse utensílio sagrado, desse candelabro de ouro. Todos os dias ir lá, abastecê-lo com azeite e cortar o pavio, para que aquele ambiente não viesse ficar obscurecido, para que eles pudessem servir ao Senhor, aleluia, com clareza acerca daquilo que eles estavam fazendo. Era necessário ter entendimento, irmãos, que estavam fazendo naquele ambiente. Imagina esse ambiente todo claro e entrando fumaça por ali. Como é que ele não fica? Além de incomodar, irmãos, a gente não enxerga bem. Então o propósito, irmãos, do azeite na velha aliança, que representava a pessoa do Espírito Santo, era exatamente apresentar uma luz com grande intensidade naquele ambiente. E a palavra nos diz, não apaguei o Espírito. Aleluia. Não apaguei o Espírito. E todos nós sabemos, irmãos, que em Cristo Jesus, Deus ele nos ungiu como reis e sacerdotes aqui na terra. Aleluia. Para oferecermos a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável aos seus olhos, que é o nosso culto racional. E de que forma nós devemos, irmãos, oferecer esse tipo de culto com entendimento? Aleluia. É mantermos, irmãos, o azeite e o pavio em dia, em ordem. Aleluia. É importante, irmãos, como em Efésios capítulo 5 diz, enchei-vos do Espírito, seja cheio do azeite. Aleluia. Porque o azeite representa a unção de Deus sobre a tua vida. E o cortar o pavio, irmãos, é tirarmos da nossa vida tudo aquilo que do mundo tenta nos afetar com um propósito de obscurecer a presença que está dentro de nós. Aleluia. Então, irmãos, quando eu começo a me encher com esse azeite, que é a própria unção, a pessoa do Espírito Santo, e eu começo a tirar algumas coisas mundanas que tentam e têm a capacidade de tirar de mim aquilo que Deus me chamou para fazer. Nesse momento, irmãos, eu entro em processo de mudança. E por causa desse processo, a qualquer momento pode resplandecer de dentro de mim uma luz. Aleluia. Mas antes de eu dizer o que vai acontecer quando essa luz resplandecer, a palavra nos diz, irmãos, que nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre o seu rosto, para que a nação de Israel não visse a glória que aos poucos ia se desfazendo. A palavra hoje diz que nós em Cristo, aleluia, contemplamos ao Senhor em sua glória. Meu Deus do céu. E a palavra diz, irmãos, que por contemplarmos ao Senhor em sua glória, sem nenhum véu em nossa face, nós somos transformados todos os dias à sua própria imagem. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando eu estou cheio do azeite, irmãos,
e tirando e cortando sempre o pavio, tirando aquelas coisas mundanas, as paixões mundanas. A palavra nos mostra, irmãos, que o processo que eu estou passando vai resplandecer uma luz que vai apresentar a sua imagem com glória. Aleluia. E é nesse momento que a unção entra em ação. Com que propósito, irmãos? De alcançar vidas, de curar enfermos, de salvar pessoas, porque essa é a unção do santo. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Deixa eu vir para cá. Eita glória. Aleluia. Abra aqui comigo em Salmos capítulo 23. Salmos 23, 5. Diz o que aí? Prepara-me o quê? Uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com e o meu cálice transborda. Aleluia. Eu acho interessante, irmãos, acerca do que Davi ele fala nessa passagem. Salmodiou não, Senhor. Ele fala que antes de Deus ungir a sua cabeça, existe um banquete anteriormente. Ele fala que prepare-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós sabemos, irmãos, que os nossos inimigos não são as pessoas. A palavra nos diz que é contra principados e potestades. Aleluia. E Davi aqui ele diz: Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa diante do mundo espiritual. Aleluia. E ele diz: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele fala, irmãos, de unção que nos levam a transbordar. Aleluia. Uma unção que não toca apenas em nossa vida, mas a unção que se manifesta de frente, de costa, de lado, molha todo mundo. Aleluia. Em Salmos capítulo 92, eu acho interessante nessa passagem, no verso 10, o salmista fala sobre a unção do boi selvagem. Eita! Coloca aqui para mim, Salmos 92, 10. Porém tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim um óleo fresco. Uma das coisas que a palavra nos chama para vivermos é em novidade todos os dias. Novidade de espírito. Ter uma caminhada guiada pelo Espírito, mas dentro de novidades. Qual é a novidade, irmãos? Aleluia, diga assim, é as mesmas. Aleluia. Mas a novidade, irmãos, para nós é diferente. Já tiraram? Coloca aqui de novo, homem. Aleluia. Porém tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim um óleo fresco. Esse óleo fresco, irmãos, fala sobre algo novo nas nossas vidas. Algo que ainda nós não provamos a cada manhã. E interessante que o salmista Davi, não tira esse daqui, por favor. E o interessante que o salmista Davi, ele diz: olha, Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E o que deve transbordar em nossas vidas, irmãos, é algo que pode produzir novidade na vida de pessoas. Isso. Amém. Aleluia. Isso é importante. E uma das coisas que a palavra nos mostra, irmãos, é que o azeite na velha aliança era o combustível que manifestava a luz naquele ambiente. E ele deveria ser trocado todos os dias. Aleluia. Todos os dias o azeite era diferente.
ele era trocado pelos sacerdotes. O povo de Israel trazia para os sacerdotes, e o sacerdote ia lá pela parte da manhã e pela parte da noite e colocava um novo azeite. Aleluia. Aleluia. Um óleo fresco, um azeite novo. Viver em novidade de dias. Amém. E Deus, irmãos, Ele te chamou para um ministério sacerdotal nessa terra. Amém. Aleluia. Você, homem, é sacerdote do Senhor aqui na terra. Você, mulher, é sacerdotisa. E Deus te chamou, aleluia, exatamente para ter esse mesmo comportamento, agora com um entendimento mais diferente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Manter o azeite e o pavio em dia. E só isso, irmãos, quem pode fazer, quem compreende a unção. Quem anda na unção, quem sabe o que é a unção. Porque a unção é a habilidade que nos dá a capacidade para manter tudo em dia. A palavra nos mostra que a unção do santo que está em vós, ela nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. O que é tudo? Tudo é tudo. Já vi pessoas dizer que o que é tudo em japonês, em inglês, em espanhol, é tudo. Só muda a forma de pronunciar, mas tudo é tudo. E a palavra nos mostra, irmãos, que essa unção que está sobre nós, ela nos ensina todas as coisas. E o propósito dessa unção, irmãos, nos ensinar todas as coisas, é exatamente o quê? Para quê? Para que nós venhamos a transbordar, compreendendo que foi exatamente isso que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Ser guiado a toda a verdade pelo Espírito Santo. Compreendendo as coisas que o Espírito Santo nos leva no mundo sobrenatural, naquilo que Deus deseja se comunicar conosco. Então a unção, irmãos, é ela que nos leva nessa atmosfera espiritual do Espírito. Porque ela é uma capacidade que nos dá a condição de compreendermos o que Deus deseja fazer conosco. E a palavra nos fala, irmãos, sobre uma unção extravagante, que é a unção do boi selvagem. Eu não sei se você já assistiu a algum documentário, veja lá no YouTube, o que é um boi selvagem. Ninguém segura não, filho. Aleluia. Sabe por quê? Porque um homem e uma mulher debaixo da unção não é amigo de ninguém. Eu não estou falando de ignorância. Amém? Porque exortação não é ser mal educado. Exortação é ver o perigo e chamar a pessoa e dizer, vem para cá. Aleluia. Diferente. E a palavra nos fala sobre essa unção. A unção do boi selvagem. A unção que destrava tudo. Amém. Aleluia. Mas para que essa unção, irmãos, se manifeste em nossas vidas de uma forma extravagante, o azeite tem que estar em dia. Aleluia. Aleluia. E o azeite tem que ser novo. Aleluia. O azeite tem que ser novo. E o azeite, irmãos, é a unção que representa a pessoa do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz, olha, não apaguei o Espírito. De que forma eu apago o Espírito, irmãos? De que forma eu faço com que esse azeite, aleluia, venha diminuir a minha vida? É quando eu estou atento apenas para as coisas seculares. Pego um pouco na Bíblia, oro pouco, dê um glória a Deus. Aleluia. Congrego pouco. Porque a palavra, irmãos, fala sobre 3 unções específicas que se manifestam em nossas vidas. Tem a unção individual, entre eu e o Senhor. Tem a unção coletiva, que essa está acontecendo aqui de noite. Quando nós, como igreja, se reunimos para adorar, orar ao Senhor e escutar a sua palavra. E tem a unção também, irmãos, dos ministérios que foram separados por Deus, que tem como objetivo fundamentar a sua igreja, que é os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres, os apóstolos. Então existem 3 unções, irmãos, que têm o propósito de nos capacitar e nos levar a entender aquilo que nós estamos fazendo nesse reino. Mas para que essa unção, aliás, funcione corretamente em nossa vida, é necessário se esmerar nas Escrituras. De que forma eu compreendo a unção? Lendo as Escrituras e entrando nela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que Jesus disse para a multidão, vê depois como ouvis. Existe uma forma certa, irmãos, de nós ouvirmos as Escrituras.
Deus ele já disse na velha aliança: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos para os meus ensinamentos, porque ele é vida para quem acha. E a unção, irmãos, ela tem como objetivo se manifestar pela nossa vida, quando nós compreendemos que o azeite tem que estar em ordem. Aleluia. Que é o momento do processo, que é o momento que nós estamos ali, fazendo a manutenção, orando em outras línguas, intercedendo por vida de outras pessoas, fechando o nosso quarto, estando em secreto com o Pai. Então ali, irmãos, é o azeite, e o azeite está crescendo. Aleluia. O balde está se enchendo. Aleluia. E cortar o pavio, irmãos, é se abnegar, né? Abnegar das coisas que tiram o nosso foco. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Essa é a unção. Essa é a unção, irmãos, que nos inspira. Essa é a unção que nos chama para perto de Deus. E essa era a unção que era ministrada na velha aliança. Era a unção que dava entendimento, que fazia com que aqueles homens que estavam naquele tabernáculo servindo ao Senhor servissem com entendimento naquele local. Tanto se lavando, como oferecendo sacrifícios, tanto vestindo as roupas. Era necessário a unção para capacitar aquelas pessoas. Era necessário a unção para que elas entendessem o que elas deveriam fazer. E uma das coisas eu gostaria que você colocasse aqui para mim, Salmos 133, que essa passagem fala sobre esse óleo precioso. No verso 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão, irmãos, esse homem era um dos sumos sacerdotes levantados por Deus na velha aliança em Israel. E o objetivo desse homem era todos os anos oferecer o sacrifício de expiação, que era o sacrifício anualmente que ele praticava para que o povo de Israel recebesse uma justiça provisória. E esse homem, irmãos, Arão, tipificava a pessoa de Jesus Cristo. Ele simbolizava a pessoa de Cristo Jesus naquela época. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra nos diz, irmãos, que a unção que foi derramada, o óleo que foi derramado sobre a cabeça dele, desceu por toda a barba e também tocou em suas vestes. Aleluia. Isso fala, irmão, sobre uma unção coletiva. Aleluia. Não é uma unção apenas individual, é uma unção coletiva que molha todo o corpo. Aleluia. Por isso que a palavra nos fala, irmão, sobre esse óleo precioso que é quando nós estamos juntos. Porque é um óleo que toca na tua vida, que toca na minha vida, que toca no lado esquerdo, que toca no lado direito. Uma unção que todos é beneficiado. É uma unção que desce sobre a cabeça de Arão, passa pela sua barba, aleluia, e toca o corpo todo. Trazendo para a igreja, irmãos, para os nossos dias, aleluia, é Deus ungindo a Jesus. E essa unção que Cristo foi ungido, aleluia, se manifestando também por intermédio das nossas vidas, tocando em seu corpo que somos nós, como um óleo precioso. E o propósito do óleo todo mundo sabe, irmãos, é para que haja harmonia. Pega uma bicicleta enferrujada e coloque óleo nela. Pegue um carro sem óleo e coloque óleo nele. Ei, aleluia, é para as coisas se movimentarem, irmãos, com harmonia. É para o corpo, irmãos, se movimentar com harmonia. Por quê? Porque é uma capacidade sobrenatural, irmãos, para que nós venhamos a manifestar a presença e a imagem do Pai com glória. Aleluia. Tanto no ministério, para alcançar a vida das pessoas, como também como sacerdotes aqui na terra, para ministrarmos ao Senhor de uma forma vertical e horizontal. Então essa unção nos capacita para isso. Por isso que ela é unção, um óleo precioso. É uma unção que não foi criada, aleluia, pela imaginação do homem.
mas foi uma instrução divina. Porque Deus, por meio daquele preparo natural, iria intervir de uma forma espiritual na vida do homem, demonstrando ele que sobre a vida dele estaria o poder do Espírito Santo, dando ele a capacidade de ser um profeta, dando ele a capacidade de ser um rei, dando ele a capacidade de ser um sacerdote na velha aliança. E a palavra nos mostra que hoje nós estamos nessa posição em Cristo Jesus. Aleluia. Você é boca de Deus aqui na terra. Amém. Aleluia. Aleluia. Você é inspirado por Deus para profetizar. Amém. Por quê? Por causa da unção. É a unção que te inspira e nos leva para essa dimensão sobrenatural. Aleluia. Existe um ministério profético? Existe sim. Mas debaixo da unção, irmãos. As inspirações podem fluir de dentro de nós e o dom profético se manifestar e tocar no mais íntimo do homem, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Por quê, irmãos? Por causa da unção. A habilidade divina que nos chama para essa inspiração em Deus. E também sacerdotes. Hoje você não pode ser governo de uma nação, mas Deus te deu a capacidade para governar a tua própria vida. Amém. Aleluia. Governar a tua própria vida por causa da unção. Deixando as paixões mundanas, andando em domínio próprio, sendo manso, cordial com as pessoas. Por quê, irmãos? Por causa da unção que está dentro de nós. A unção do Santo. A unção que nos ensina todas as coisas. A unção nos capacita para realizarmos muitas coisas nesse reino. Aleluia. Abra aqui comigo em 1 João. Aleluia. Glória a Deus. Lá no finalzinho. No capítulo 2, verso 20. Diz assim. 1 João, capítulo 2, verso 20. E vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneceis nele, como também ele vos ensinou. Observe, irmãos, que existe uma importância de nós permanecermos em Cristo, para que essa unção que é verdadeira se mantenha em nós. A palavra nos fala que da forma como ele nos ensinou, que devemos permanecer nele. Uma das coisas que é interessante que Jesus diz, olha, aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Aleluia. Uma das coisas que o salmista diz é que aquele que teme ao Senhor, o Senhor dará a ele a conhecer a sua aliança. E a palavra nos mostra aqui que da forma como ele nos ensinou, é importante permanecermos nele para que essa unção verdadeira permaneça em nós. Porque essa é a unção do Santo. Uma unção que nos ensina todas as coisas. O que é que você quer aprender? Está dentro de você. A unção, a habilidade sobrenatural de Deus, a própria sabedoria de Deus. Amém, amém. Qual é a tua dificuldade de compreender? Qual é o assunto? Ei, está dentro de você. Amém. A unção está dentro de você. Ela vos ensina todas as coisas. Aleluia. Qual é a dificuldade no teu trabalho? Aleluia. Na área administrativa? Passar para uma nova fase? Qual é a dificuldade? Ei, olha para dentro de você. Se veja ao avesso. Porque a unção que está dentro de você, ela lhe ensina todas as coisas. Eu era uma pessoa, irmãos,
que eu só sabia naturalmente dar porrada. Eu me preparava para isso. Só sabia isso. Quando eu resolvi entregar a minha vida para Jesus e começar a entender, segundo o que era ensinado na igreja e estudando nas Escrituras, que existia essa unção dentro de mim, veio luz. Eu não sabia que era unção, mas veio luz, irmãos, para me capacitar por onde eu passei. Eu me lembro, irmãos, rapidamente vou contar esse testemunho. Eu me lembro, irmãos, que eu fiquei desempregado. Eu disse, vou deixar tudo, vou deixar o esporte. Já estava me preparando para ir para fora da nação brasileira, desculpa. Eu deixei tudo. Olhei para um lado, olhei para o outro, cadê dinheiro? Sem emprego, nunca tive carteira assinada, sem habilidade nenhuma, sem conhecer o comércio lá fora. Só conhecia dar murro e chutar. Era a minha vida, irmãos, eu ganhava para isso. Eu treinava para isso. E naturalmente eu tinha futuro. Existiam pessoas me esperando. E quando eu decidi, eu não quero mais. Naturalmente, irmãos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, morando de aluguel, casado, tendo que colocar comida dentro de casa, e agora? Ei, mas diga assim, tinha a unção do santo lá. Tinha unção. Eita, meu Deus do céu. Fui pedir emprego. Foi até no mercadinho do IBS, vocês conhecem por aqui. Quero falar com o dono, ninguém queria me dizer. Fui futucar na rua, procurar quem era o dono. Me disseram o nome dele. Me descreveram ele como ele era. Eu disse, eu pego esse homem aí. Todo dia eu ia lá, todo dia lá. De repente, da forma como me disseram ele, eu disse, aquilo ali é Romualdo. Eu amo. O que é que tu quer, boy? Quero uma oportunidade de emprego. Sabe fazer o quê? Disse, nada. E como é que tu quer trabalhar? Não é fogo? Não dá não. Aí eu expliquei minha situação a ele, tudinho. Ele fez, vem ali com o cara da padaria ali. Mesmo assim, né? Eu disse, vou ver com o cara da padaria ali. Cheguei lá, era um matuto brabo. Tive a oportunidade lá. De que forma? Ele me deu, irmãos, 15 dias para eu aprender a colocar naquelas forminhas o pão. Olha, pai. Não é bota de qualquer jeito. Ele me deu 15 dias. Existe uma habilidade, existe uma produção. E a produção quer resposta, irmãos, porque o povo quer o pão quente. 15 dias. Meu Deus do céu. E agora? Me falaram de um tal de orar em outras línguas, batismo no Espírito Santo. Eu disse, eu vou mergulhar em tudo que Deus tem para a minha vida. 15 dias, irmãos. Eu já estava fazendo, era pão. Aleluia. Mas de que forma? O camarada lá ficou doente. E agora? Quem vai fazer pão? Eu, esperto todo, o que é que eu fiz? Ele ia para casa. Ele não queria me ensinar. Eu ia fazer o quê? Sabe o que eu fazia? Eu fazia que ia para o vestiário, ficava de lado assim, tocado, onde estava as madeiras, onde bota fogo, né? Aí ele ia para casa. Quando ele ia para casa, eu pegava o caderninho dele, ó, de receita, olha. Passava por meus papéis e ia para casa. Pegava o restinho da massa lá e cilindrando, começava a cilindrar, sem saber de nada, arriscado minha mão entrar dentro do cilindro e ficar preso. Mas eu estava ali, eu queria, e eu não sabia que existia um som dentro de mim, ó. Mas tome oração em línguas, estão por ali. 3 meses me tornei pasteleiro, padeiro e bolacheiro. E ainda fui cuidar de uma padaria. Só saí de lá, irmãos, porque eu não aguentei mais. Porque é muito puxado e estava tirando o meu tempo de congregar. Eu disse, eu prefiro o Senhor. Saí. Fui trabalhar numa abençoada de uma empresa de hotelaria. Cheguei lá como porteiro. A mulher olhou para mim assim, ô meu filho, você quer fazer no primeiro dia, você quer fazer um teste de garçom? Aí eu disse, topo. Aí sabe o que ela disse a mim? Agora, saiu daí, acabou-se. E aí, vai arriscar? Já tem outro em sua vaga ali. Se não conseguir lá em cima, é só hoje. Se não conseguir lá em cima, pra casa. Topa ou não topa? Eu disse, vamos embora. Cheguei lá, todo mundo com a cara feia. O que é que esse menino quer aqui? Eu novinho. Rapaz, foi uma situação. Aí passei. Me tornei chefe dos garçons.
Glória a Deus. Cheguei numa posição onde não tinha nem como mais passar, não tinha mais espaço, só era até ali. Todo mês eu ganhava gratificação do funcionário. Qual era o funcionário? Só era eu. Todo mês ele dava uma gratificação, só era eu. Saí de lá, fui para outra empresa, dominei tudinho. Vim para aqui, trabalho aqui próximo aqui para uma lavanderia, dominei tudinho. Não sabia nem passar ferro. Não sabia fazer nada de administração nem nada. Mas por quê, irmãos? Por causa da unção. Amém, amém. Eu comecei a compreender, irmãos, depois que eu vim para a igreja, recebendo instruções. Aleluia. O meu entendimento, irmãos, aleluia, me levou a compreender que essa unção, essa habilidade da parte de Deus, que existe dentro de mim, o que eu pegar realmente, Amém. aleluia, será abençoado. Amém, amém, amém. Onde eu pisar, irei possuir. Amém. Aleluia. Porque nada com Deus, irmãos, é por acaso. Você tem que entender isso. Aonde você entra, as coisas mudam. Aonde você toca, abençoa. Por quê? Porque existe uma unção dentro de você que ensina todas as coisas. E o que precisa, irmão, ser, aleluia, destravado vai ser destravado. O que precisa ser melhorado vai melhorar. Por quê? Porque a unção, irmãos, que está dentro de você, ela vos ensina todas as coisas. E ela é uma unção verdadeira e não fingida. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de um tangedor aqui rapidinho. Aleluia. Então essa unção, irmãos, nós temos, nesses últimos dias, manter ela em ordem. Porque uma das parábolas que Jesus falou sobre esse azeite que tipifica a pessoa do Espírito Santo, ele nos falou sobre as 10 virgens. Você está lembrado dessa parábola? Jesus disse que 10 virgens estavam esperando o noivo. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E a palavra nos mostra que as prudentes, aleluia, tinha azeite até de sobra. Aleluia, tinha azeite até de sobra. Chegou um momento, irmãos, que o azeite que as nécias estavam usando naquele ambiente para clarear e esperar um noivo, acabou. E elas queriam das prudentes. Me dá mais azeite aí? Não. É meu. Isso é individual, irmãos. Se encher do azeite é individual. A palavra nos diz que na volta do Senhor, Ele deseja nos encontrar santos, repreensíveis em sua presença. Irrepreensíveis em sua presença. No nosso espírito, alma e corpo. Mas é necessário, irmãos, mantermos o azeite, que é a unção em dia, charcados por essa unção, cheios desse espírito. E uma das recomendações que o apóstolo Paulo ele diz: não apagueis o espírito, na verdade vos enchei-vos do espírito, transborde do espírito, porque Ele é o penhor, Ele é a garantia da tua salvação. Se essa unção, irmãos, estiver em ordem, aleluia, Deus, quando chegar aquele grande dia, que a palavra fala que será um arrebatamento com força, num piscar de olhos deste mundo, Deus, irmãos, vem buscar o seu espírito. E o Espírito que está dentro, esse azeite, aleluia, vai te levar junto para o Pai. Porque Ele é o penhor, Ele é o teu passaporte espiritual. É Ele que vai garantir a tua entrada no mundo, aleluia, no reino de Deus. É Ele, aleluia, que vai confirmar essa esperança que existe dentro de você, que não é esperança que confunde, o Espírito Santo. Mas é importante estar cheio do azeite. Entra no óleo o vaso, aleluia, transborda desse azeite. É o
seu papel nessa dispensação está cheio desse azeite. Tem que transbordar. Tem que afetar a sua vida e também a vida de outras pessoas. Com essa capacidade e essa habilidade em Deus que é a unção. Aleluia. Deus não nos ungiu, irmão, para estarmos parados. Ele nos capacitou com essa unção, irmãos, para fazermos coisas, para que as pessoas não fiquem apenas de boca abertas, mas que elas possam ser tocadas pela pessoa do Espírito Santo. Então eu gostaria que você se levantasse nessa noite. Aleluia. É noite de azeite, é noite de estar cheio do Espírito. É noite de realmente fazer com que esse cálice transborde. Aleluia. Vocês podem tocar aquela música, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Aleluia. Eu acho interessante também, irmãos, na velha aliança, isso tem tudo a ver com azeite. Uma das obrigações dos sacerdotes era manter lenha no altar, para que o fogo não se apagasse. Aleluia. E o altar na velha aliança tipifica hoje o teu coração. Então, esse coração, irmãos, tem que estar em chamas. Aleluia. Aleluia. Esse teu altar tem que estar em chamas. Aleluia. E esse teu corpo tem que ser oferecido como um sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável aos seus olhos, que é o teu culto com entendimento. Você pode levantar as suas mãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós sabemos que existe um trono, Senhor. E Tu estás sentado no trono, Pai, com os Teus ouvidos inclinados e atentos para a oração dos Teus justos. E que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito possa nos incendiar por dentro, Pai. Com o Teu fogo, Pai. Com esse fogo, Pai, que vem arder os nossos corações. Um fogo que nunca apaga. Um fogo, Senhor, que não nos consome, Pai. Mas um fogo, ó Pai, que nos edifica, que nos transforma, Senhor, nessa obra de redenção. Ô Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Aleluia. Que nós nessa noite, Espírito Santo, possa nos encher desse azeite, dessa presença tão maravilhosa, desse óleo precioso que é a Tua unção sobre as nossas vidas. Que essa unção nesses últimos dias, Espírito Santo, possa nos trazer clareza ao nosso entendimento acerca, aleluia, do senso do propósito. De por meio dessa unção salvarmos pessoas. De por meio dessa unção colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. De por meio dessa unção, Senhor, aleluia, possamos, ó Pai, tocar em vida de pessoas. Você pode se encher desse azeite. Oh Senhor, Santo, Santo, Santo. Oh Santo, Existe um trono, existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E este Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca
é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E este amor veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia. Coloca aqui para mim Êxodo capítulo 30, verso 7. Aleluia. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Próximo. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, a queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Se você ler nessa passagem de Êxodo 30, você vai ver que a ordem dada por Deus para Moisés passar para o sumo sacerdote Arão e para os seus filhos era para que eles todos os dias abastecesse o candelabro de ouro para que a lâmpada pudesse brilhar, brilhar, brilhar. E a palavra diz que era continuamente. Deixa brilhar, irmãos. Aleluia. Mantenha um azeite em dia. Corta o pavio quando for necessário, para que as coisas do mundo não possam embaraçar e obscurecer essa luz que existe na tua vida. Para que quando as pessoas estiverem com o entendimento obscurecido, aleluia, e você ali no processo possa, em instantes, lançar luz sobre o entendimento dessas pessoas como sacerdote, por causa de um azeite e de um pavio que está em dia. E essa luz, que é a unção, ela vai despedaçar toda mente cauterizada. Aleluia.
toda sofisma. E vai levar essa pessoa a entender, aleluia, que realmente Jesus é Senhor. Que é a unção que está sobre ele, sobre a sua vida, porque você é a igreja. É que muda o homem. É que faz ele entender acerca de eternidade. Aleluia. Deixa brilhar, deixa brilhar. Mantém o azeite aceso e o pavio em dia. Amém? Glória a Deus, pastor.